Olá, seja bem-vindo aqui na Rádio TV CDL São Paulo, a voz do varejo paulista. Começamos agora o terceiro dia deste bate-papo com a candidata a deputada Clau Camargo. Se ainda não assistiu ao primeiro e o segundo dia, vale a pena conferir. No primeiro dia, Clau conta como chegou a São Paulo e fala sobre a sua vida e o início da sua jornada profissional. É um bate-papo muito interessante, agradável e envolvente. Tenho certeza que neste terceiro dia seguirá da mesma forma. Se ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. É muito importante para nós. E deixe também o seu joinha, porque tenho certeza que este bate-papo no CDLcast vale cada segundo. Presidente Maurício, deixo contigo a continuidade do CDLcast. Você falou, Cláudio, eu acho que coisas muito importantes que às vezes até vão superar as perguntas que nós estamos falando. Você falou de superação, vontade de crescer, resiliência naquilo que faz, objetivo, né? Educação, que é o que vai mudar o país. Se tem uma porta de saída para os problemas que a gente tem, é a porta da escola. A porta da escola. Não há outro caminho. Verdade. E também falou de uma visão de empreendedor no setor público, né, que eu acho que é o que falta muito. Né? Você tem que ter uma meta, um objetivo e buscar aquele objetivo. Então, desde já agradeço toda a tua história, uma história muito bonita de vida, e de buscar todo esse conhecimento para levar para a população de forma geral. Mas já vou devolver a palavra para o Evandro, tem uma pergunta já engatilhada. E essa história é a sua história que está te moldando como hoje candidata a deputada, para também transformar a vida das pessoas. E aproveitando já o gancho, você falou do comércio, enfim, você tem para o supermercado, o comércio varejista em São Paulo é quem mais emprega. Não só em São Paulo, mas no país inteiro. Então você tem vagas em aberto em todas as áreas, caixa, enfim, área de limpeza e tudo mais. Como qualificar a mão de obra para essas oportunidades? Você, quando chegou lá no supermercado, você não tinha a qualificação que eles pediam, mas você deu um jeito. Então, como qualificar essa mão de obra para essas vagas, essas primeiras vagas de emprego? Evandro, primeiro ano, como eu disse, no Fundo Social, foi entrega de cestas básicas, foi cuidar da saúde, mas segundo ano, o que nós pensamos? Muitas pessoas perderam emprego na pandemia. A gente precisa qualificar essas pessoas para que elas retornem para o mercado de trabalho. Então, nosso maior objetivo em Arujá é fomentar cursos de capacitação, para que as pessoas voltassem para o mercado de trabalho. Primeiro ato do prefeito, além de fomentar, primeiro ato do prefeito também foi criar uma sala do empreendedorismo em Arujá, porque a gente, no Fundo Social, capacitava as pessoas, capacitava para que as mulheres que perderam o emprego, maridos, pudessem fazer curso de panificação, curso de pizza, cabeleireiro, maquiagem, manicure, e deu muito certo. Tem uma história de uma moça chamada Lídia, eu sempre conto porque foram várias histórias, mas essa me tocou profundamente. Depois de uns 2 anos ela veio me agradecer, e aí quando ela veio me agradecer, ela falou aí contou a história, tinham perdido emprego na pandemia, o marido também, estavam desesperados. Ela viu um curso de bolo caseiro lá no Fundo Social, e ela fez esse curso, começou a vender bolo, tem o próprio negócio, hoje o marido é um empregado, e ela conseguiu ver uma luz ali. E veja a importância. Veja como você disse, é o setor que mais cresce, é o setor que mais emprega, e especialmente capacitar para que aquela mãe que está em casa, dona de casa, ela não tem condições de trabalhar por algum motivo, por conta dos filhos pequenos, por conta de algum problema. A mãe atípica, por exemplo, ela consegue fazer um curso de capacitação, ela consegue ter o seu CNPJ, que nós criamos lá, a sala do empreendedorismo, e começar o seu negócio dentro de casa, sem sair de casa. Por isso a gente viu essa importância dessa capacitação, deu muito certo em Arujá, inclusive em Arujá. Nós somos nosso foco, nosso objetivo, que nós estamos criando um Senai
agora o Senai lá com capacidade para 1.000 alunos. Nós criamos uma escola 4.0 em Arujá, justamente para fomentar o empreendedorismo, fomentar esses cursos de capacitação. Como você disse, é o que movimenta não só o nosso estado de São Paulo, movimenta o nosso país. Bom, eu acredito que as CDLs e as associações empresariais, de forma geral, podem ser um braço de ajuda. Sem dúvida alguma, as associações, SEBRAE, SENAI, SENAC, tudo isso são aliados e parceiros nossos da Prefeitura de Arujá. E lá em Arujá nós temos a Andréia maravilhosa que nos ajuda muito. Tá bom, eu também, falando de emprego, de vontade de trabalhar, e aí não é uma crítica, mas é entender essa mudança que está sendo proposta no Brasil, que é a mudança de 6x1 por 5x2. E você, como trabalhador no supermercado, sabe que a escala de trabalho no comércio ela é puxada, até porque nós temos que atender a vontade do consumidor. Né? Então, o consumidor tem o hábito de comprar de final de semana, tem o hábito de comprar em períodos pós o horário de trabalho, porque afinal de contas é ele que tem renda. Ele tem renda. E é claro, quando nós falamos de uma empresa grande, com um grande número de colaboradores, de funcionários, ela tem uma capacidade de adaptação maior, além de entender melhor o fluxo de clientes e o fluxo de venda. Mas nós temos o pequeno empresário, não aquele que é o marido e a esposa que tocam o trabalho. Aqueles poucos funcionários. Aquele que tem 2, 3 funcionários, esse sim, ele vai ter grande dificuldade de se adaptar. Entendo que essa discussão também ela é a nível federal, né, mas nós entendemos que os deputados estaduais na Assembleia, nós precisamos renovar os nossos deputados, precisamos de gente jovem, uma visão diferente, uma visão empreendedora. Por isso que ela está aqui, né, nós estamos entrevistando. O que a senhora entende que nós poderíamos fazer para melhorar a vida desse pequeno empresário, desse pequeno empreendedor? De qualquer segmento, seja da indústria, do comércio, do serviço, do pequeno, sempre vai ter grande dificuldade. Primeiro, presidente, realmente o senhor falou algo que vai impactar nos pequenos negócios de fato. Essa PEC 6x1 está em Brasília, é federal, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora falta aprovação no Senado. Toda vez que a gente mexe com a questão econômica, tem que ter muito compromisso, tem que ter muito diálogo, muita responsabilidade para não impactar o empreendedor e também o trabalhador. Então, essa PEC, assim que for, se passar no Senado, as empresas vão ter um tempo de adaptação, serão 60 dias, de conhecimento de vocês, e depois um ano, 60 dias para 42 horas, e depois de um ano, 40 horas semanais. Mas, de fato, realmente vai impactar. E o que pode ser feito para o pequeno empreendedor? Desburocratizar. Eu acho que, até falando em nível estadual, é muito burocrático, principalmente o crédito para o pequeno empresário. E falta muita informação. Falta informação porque, às vezes, tem crédito disponível, por exemplo, no Banco do Povo, mas a informação não chega para aquele pequeno empreendedor. Por isso que nós, em Arujá, nós criamos uma sala do empreendedorismo para facilitar, desburocratizar, inclusive, a criação do CNPJ. Quando nós assumimos em Arujá, demorava 6 meses para um empreendedor abrir um CNPJ. Depois, parece que a oportunidade estava passando e desestimulava pelo tempo. Era muito papel. Com a sala do empreendedorismo, em até 24 horas, o CNPJ é criado. Então, isso facilita muito. E lá nessa sala do empreendedor, nós também temos pessoas que orientam na questão do crédito, na questão das parcerias que podem ter junto ao governo do estado para fomentar, porque realmente é o carro-chefe do nosso país. É aquele pequeno empreendedor, mulheres também, que são empreendedoras, que cuidam da família, que cuidam dos filhos e que cuidam dos negócios. Inclusive, eu sou uma candidata mulher, vou falar para vocês, sai na Carta Capital um artigo em que as empresas geridas exclusivamente por mulheres crescem 21% a mais do que empresas geridas por homens. Os homens são maravilhosos. Quero fazer aqui, os homens são fantásticos, os homens são... O meu marido faz uma gestão fantástica com vocês aqui. Mas a mulher tem o dom de trazer para o negócio aquilo que Deus deu para ela, dom de cuidar do coração. Eu sempre falo de algo que é importante falar também. Tudo na vida
dependente da profissão, se é advogado, médico, engenheiro, quando a gente faz com a técnica e quando a gente faz com amor, o resultado é fantástico. E a mulher tem isso. Tem a técnica e tem o amor. O homem tem amor também, o homem tem técnica, mas a mulher é diferenciada. Vou puxar um pouco sardinha aqui do meu lado. Presidente, a mulher é diferenciada. Então, respondendo a sua pergunta, acredito que estados e municípios têm que se unirem, pensando realmente no empreendedorismo, inclusive fomentar o desenvolvimento local, que quer fomentar os CDLs. Em Arujá a gente faz muito, comprar em Arujá dá sorte. Por que isso? Para que aquelas pessoas que não trabalham, que trabalham em São Paulo, que saem de Arujá, trabalham em São Paulo, as pessoas que trabalham em Mogi das Cruzes e voltam para dormir em Arujá, que fomente para que ela gaste em Arujá. Então é importante que faça isso, é bom para o comerciante local, é bom para o desenvolvimento local. Inclusive o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de São Paulo, Jorge Lima, que é uma pessoa maravilhosa, vocês devem conhecer, ele fala no desenvolvimento, sim, um raio de 50 km, para que não só o comércio e serviço, para que indústrias também consumam no local. Hoje, inclusive, nós vamos ter a nossa Expo em Arujá. É importantíssimo, lá vão ter serviços, comércios, indústrias. Por que isso é importante? Porque às vezes eu tenho no comércio alguém que vende um produto X e que o outro comerciante precisa desse produto, não precisa gastar em outro lugar. Isso evita custo de deslocamento, evita custo com o tempo também, que é preciosíssimo. Então, a gente fomentar essas exposições, fomentar o empreendedorismo, desburocratizar para que tenha a comercialização na cidade, no local, isso é importantíssimo. Então, só para complementar, nós também apoiamos que o consumo seja feito no local. O consumo seja feito no local, até porque quando o consumo é feito em Arujá, os recursos oriundos dos tributos vão para Arujá e dão mais condições para que o prefeito, enfim, o poder público local preste um melhor serviço. Sim. Então, o fomento ao empreendedorismo é uma das suas bandeiras de campanha. Sem dúvida alguma. Principalmente feminino? Evandro, e fomento ao empreendedorismo como um todo, mas eu falo feminino por experiência lá do Fundo Social. Sim. Nós, quando a gente lança o curso de capacitação, inclusive estamos com um agora que é fantástico, é uma carreta para curso de açougueiro. Muito legal, foi pedido, porque a gente percebeu uma falta de mão de obra qualificada. Então nós levamos e a gente entende qual é a necessidade do local. Eu sei que a mão de obra está muito difícil. Entendo até, na verdade não compreendo os motivos, porque nós infelizmente temos diversos programas sociais que eu defendo aqui. São necessários, mas os programas sociais são necessários para aquelas pessoas que não conseguem trabalhar por algum motivo, né? Por conta dos programas sociais, diversos programas sociais, a gente tem uma defasagem, eu acredito que seja por conta disso. Isso até se ao ar é um problema para mim, mas eu vou falar aqui para vocês o que eu defendo, porque de verdade é isso. Tem bolsa para tudo, aí ninguém quer mais trabalhar. Eu comecei a plantar eucalipto com 12 anos de idade. Comecei com 12 anos de idade e a gente percebe as pessoas que não conseguem por algum motivo, de fato, precisam receber. Precisam porque tem aquela mãe atípica que não consegue trabalhar, tem aquela pessoa com problema oncológico que não consegue trabalhar, tem aquela pessoa fazendo hemodiálise não consegue trabalhar. Eu acho que são necessários para quem de repente perdeu o emprego, ficar um tempo recebendo, mas depois precisa fomentar, buscar uma capacitação para retornar, porque aí não faltaria mão de obra. Em Arujá a gente fomenta muito, estimula muito a capacitação, por isso que a gente vai nas empresas, entende a necessidade da empresa, entende para ver qual que a empresa está precisando. Por exemplo, temos indústrias lá em Arujá, precisava de soldador. O que a gente faz? Nós somos uma ponte entre o Senai e as empresas. Vamos levar o Senai para dentro da empresa para capacitar aquele funcionário dentro da empresa. Criamos parte também, posto de apoio ao trabalhador, que a gente faz a qualificação e leva para a empresa o funcionário pronto. No comércio também. Então, assim, veja a importância do empreendedorismo. E por que para a mulher? Porque lá no Fundo Social de Solidariedade, todos os cursos que a gente oferece, por exemplo, esse açougueiro, a gente espera que as inscrições comecem, eu não estou afastada do fundo, mas eu vi nos jornais que possivelmente começam hoje. Só que eu tenho certeza que a maioria vão ser mulheres. 95% são mulheres. E as mulheres que buscam mais. Além disso, falando no empreendedorismo, a gente evita, inclusive,
tantas tragédias de feminicídio que estão acontecendo. No Brasil, 4 mulheres são vítimas de feminicídio por dia. Foram mortas 1.568 mulheres no ano passado. E por que às vezes a mulher permanece nesse ambiente? Porque às vezes ela não tem uma fonte de sustento. E por isso a gente desenvolve o empreendedorismo, porque ela tem o seu próprio negócio, ela consegue sair daquele ambiente, consegue ter a sua emancipação social. É uma bandeira, acredito muito, acredito porque eu saí dessa cidade pequenininha, que lá não tem, eu vi a dificuldade da minha cidade até hoje. Eu saí de Berizal, tinha 4.000 habitantes, agora tem 4.201, porque as pessoas vão crescendo e vão saindo, isso 20 anos. Eu cheguei em São Paulo em 2006, nós estamos em 2026. Então vejo a importância do empreendedorismo, de capacitar as pessoas para que as pessoas tenham sua própria renda. É assim uma bandeira. Bom, o seu exemplo de vida, eu acho que é isso que nós temos que enxergar quando nós olhamos um candidato. Olhe a história do candidato, aí você sabe exatamente para onde ele vai caminhar. Então, resiliência, trabalho, acreditar em educação, acreditar na família. Isso eu valorizo bastante, né? Enquanto ela contava a sua história, eu lembrava a história do meu pai, também de resiliência, de trabalho, enfim, e que as coisas não são imediatas. Não são. Eu acredito que nós temos um problema sério, acho que atualmente, que é o imediatismo, né, que as pessoas têm, buscando nos jogos, né, daí as bets, né, que estão estraçalhando as famílias. Né. 80% das pessoas endividadas, presidente. Por causa das bets. As bets têm uma grande participação nesse percentual. Porque elas mostram, né, divulgam a facilidade, o imediatismo. Eu mostro as minhas mãos e falo, presidente, eu tenho calo nas mãos hoje. E as pessoas falam de academia, eu treino hoje com uvas, mas esses calos aqui do plantio de eucalipto. A vida é um processo. E, infelizmente, a gente vê os jovens mesmo. Eu falo isso, eu não tenho dificuldade nenhuma, mesmo sendo candidato. Os jovens são imediatistas, infelizmente, as bets. E a gente viu na Copa do Mundo uma tristeza, a tela dividida, metade bets. Era mais bet do que o futebol. Uma tristeza. Isso, para mim, é fomentar. E acredito, nível federal essa discussão, mas a gente precisa também avaliar os candidatos a deputado federal. Eu vou aproveitar esse momento que a gente falou aqui, que o senhor falou histórico dos candidatos. Neste ano é uma eleição para a gente escolher o presidente, governador, deputado, 2 senadores, deputado federal e estadual. As pessoas estão preocupadas com as eleições majoritárias, com o governador e com o presidente. Esquecem do deputado federal, deputado estadual e senador. Mas vou falar uma coisa para vocês. O presidente ele não consegue mover uma caneta sem aprovação da Câmara, sem aprovação do Congresso, não consegue. O governador também não. Então é importante olhar o histórico dos candidatos, inclusive pessoas para pensar numa legislação firme lá em Brasília, porque as bets têm a ver com uma legislação a nível nacional, para evitar que se propague mais ainda, porque a gente vê famílias se desfazendo, pessoas se suicidando por conta de dívidas, pessoas que tinham uma vida. Eu conheço pessoas, inclusive lá de Berizal, eu falo, olha, onde chegou, porque agora a internet chegou lá. Em Berizal, eu conheço uma pessoa que era muito bem sucedida nos limites ali para a cidade de Berizal, mas era uma pessoa sucedida, é uma pessoa extremamente inteligente, separou da mulher, já não está mais, deve para todo mundo, porque foi pegando empréstimo com um com o outro para jogar as bets. Não teve sucesso, porque não caiu, gente, não tem sucesso. Isso é feito para que aquela pessoa, os donos, ganharem dinheiro, não quem está jogando. Não é feito para quem está jogando. Então tem que ter uma postura firme para que a gente evite isso, evite o estrago da família. E aí, olha só como impacta na economia. O comércio sofre também, porque aquela pessoa endividada, como é que ela vai gastar no comércio? Não consome. Ela está endividada. E se consumir também é um risco para o comércio, porque os cartões, como é que fica? Vira uma bola de neve. Não consegue pagar. Então a gente precisa realmente verificar o histórico de pessoas comprometidas com o país, comprometidas com o Estado, comprometidas realmente em não pensar nas medidas, só as medidas populares. Tem medidas que são impopular, mas é preciso fazer, né? Você como representante lá do Alto Tietê, que política que pode fortalecer o comércio local, né, principalmente o comércio local, nessas cidades do interior, na região metropolitana? Como eu disse, Evandro, assim, primeiro
ter um espaço para o empreendedor, como nós temos em Arujá, a sala do empreendedor. Eu acho que a informação às vezes carece, as pessoas querem fazer e às vezes não sabem como fazer, não conseguem um meio para fazer. Então tem que ter um canal para que o empreendedor ele tenha acesso principalmente à informação, desburocratizar. Deu tão certo em Arujá, porque eu falei, colocamos lá a sala do empreendedor. Nós tínhamos em Arujá, quando assumimos, 5 mil CNPJs, hoje nós temos mais de 18 mil CNPJs. A questão do tempo para abrir uma empresa, 6 meses eram antes, agora 24 horas. E nós vamos ainda reduzir para 10 horas desse tempo. Além disso, nós tínhamos uma arrecadação de 280 milhões, hoje nós temos 790 milhões. Se aumentou o número de CNPJs, aumentou a arrecadação, olha como é importante. E com essa arrecadação de tão importante, porque a gente não está falando só de emprego e renda, a gente está falando de saúde, de educação. Com essa arrecadação foi possível criar o Procriança, que nós não tínhamos na cidade, nós temos hoje o Procriança. Estamos construindo para a mulher, estamos construindo um hospital. Uma cidade de 96 mil habitantes não tinha um hospital, nós estamos construindo o nosso hospital. Veja o quanto é importante quando a gente arrecada numa cidade, quando a gente aumenta a arrecadação da cidade. A gente está falando de comércio, a gente está falando de serviço, a gente está falando também das indústrias que foram para lá. Então é ter um canal para que as pessoas consigam acesso ao crédito. Não fácil, é desburocratizar, porque o crédito está lá, mas um canal para que as pessoas tenham acesso à informação, principalmente. Presidente. Bom, candidata, eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais, falasse com os eleitores do nosso estado e dissesse para todos nós se nós podemos ter esperança no futuro do nosso estado e no futuro do Brasil. Presidente, olha, eu sempre costumo dizer, sempre, que o voto é uma ferramenta importantíssima do cidadão. É importantíssimo. Não existe, Vitor, nem outro meio, não existe outro meio de transformar a vida, fazer grandes transformações, se não for por meio da política. Não tem como. A política é necessária na vida de todos nós aqui. Quando a gente fala em segurança, porque às vezes a pessoa fala, mas eu não uso o plano de saúde, eu tenho plano de saúde, eu não uso o hospital público, mas eu saio às ruas, eu vou numa padaria, eu vou no comércio. E para o comércio a política é tão importante, porque uma rua segura atrai clientes. Ninguém vai querer ir consumir numa rua que ele vai ter risco de ser assaltado na esquina quando ele está lá com uma ligação, gente passou na rua, ninguém vai. Então é bom para o comércio, é bom para as pessoas, e só por meio da política que a gente consegue segurança, que a gente consegue educação, como eu disse, que nós só vamos conseguir mudar o nosso país se a gente investir na educação, e educação vem de onde? Da política, porque são os políticos que vão investir nas creches, vão investir nas escolas estaduais, nas escolas municipais. Então, eu gostaria muito que as pessoas se conscientizassem da importância dessa ferramenta que está nas mãos de todos nós. Neste ano a gente tem o poder de mudar o nosso país, o poder de fazer diferente. Basta a união das pessoas. Tem uma cidade do Alto Tietê, que não vou citar, Evandro, presidente Maurício e Vitor, 80 mil pessoas, maior do que os eleitores de Arujá. Nós temos 70 mil eleitores em Arujá. 80 mil pessoas saem de casa e vão lá, apertam nulo e branco. Meu povo, sair de casa para apertar nulo e branco vale mais a pena ficar em casa e pagar multa. Não estou incentivando isso, só estou falando que não faz sentido. Será que não tem nenhum candidato, nenhum, que não mereceu o voto de confiança? Será possível? Então nós temos que fazer o nosso dever de casa. Porque quando a gente fala que a gente precisa de segurança, e duvido que aquela pessoa que votou nulo e branco, ela não reclamou de algum serviço público. Ela com certeza reclamou. Mas será que ela fez a parte nossa? Que é nossa responsabilidade. Nós temos o poder de mudar, de tirar. Ah, mas o meu sozinho é uma força? Se eu pensar assim, outra pessoa pensar assim, daqui a pouco vira 80 mil votos elege um deputado. Dependendo do partido, pode ser federal, estadual, sem dúvida alguma. Em qualquer partido, 80 mil votos elege um deputado. E olha a importância. E principalmente quando eu falo de nossa região do Alto Tietê. Nossa região, uma região contando com Guarulhos, nós temos 3.200.000 pessoas. Nós temos poucos representantes. Então, é importantíssimo que as pessoas se conscientizem da importância da política, da importância do voto. Eu sei que a política está desvalorizada, mas
por experiência própria em Arujá. Não é por conta da política, é por conta dos maus políticos. Em Arujá, o meu marido foi reeleito com 94,32% de aprovação. Foi o segundo mais bem avaliado do país. Foi em Arujá, aqui em São Paulo. Do país inteiro tem mais de 5 mil cidades. Então saiu de Arujá. Porque todos os dias, quanto eu na parte social, ele na prefeitura, a gente acordava para realmente transformar. É por isso que a gente está na vida pública. E vou dizer uma coisa para vocês, não quero me alongar muito aqui, mas dizer que eu estou candidata a deputada estadual. Gostaria muito que vocês avaliassem o meu passado. Eu contei aqui a minha história, mas se puderem entrar nas redes sociais, @claucamargo.tv, e dizer que eu estou nessa missão porque a minha vida foi transformada. Hoje eu sou advogada, o Banco Itaú pagou meu curso de Direito, sou muito grata. Eu quero usar o meu conhecimento na LESP para cuidar das pessoas, para que as pessoas também tenham oportunidade de prosperar, de abrir o seu negócio, de ter a sua emancipação social. Quero usar o meu conhecimento, porque eu sempre acredito nos propósitos e planos de Deus. Eu cheguei em São Paulo com todos esses desafios, eu consegui estar onde eu estou. E hoje nós que temos a oportunidade de fazer pelo outro, nós temos que fazer, independente se está na política, se está em outro lugar, porque enquanto eu vivo hoje numa casa confortável, a minha filha tem uma vida diferente da que eu vivi, que eu não tive uma boneca na infância. Hoje, graças a Deus, eu tenho oportunidade, mas eu sei que tem crianças que também não têm uma boneca hoje, que tem mães que também não têm condições de comprar um shampoo para a criança, que tem mães que não conseguem ter o dinheiro para comprar um sabonete. Então, vou prometer uma coisa para todos os eleitores: eu quero estar lá e vou estar, isso eu posso prometer, e devolver cada voto de confiança com muito trabalho, com muita dedicação, usando sempre a receita que é fantástica, porque a honestidade é obrigação do candidato, do deputado, do federal, de qualquer político, aliás, não só político, de todas as pessoas trabalhando em qualquer lugar. Tem que ser honesto, mas também tem que trabalhar com técnica e com amor. Unindo essa receita, o resultado é fantástico. Deu certo em Arujá, vai dar certo também na LESP. Então, quero muito o seu voto de confiança. Gostaria muito que você me conhecesse. Estou falando aqui primeira mão, começou de fato a campanha. Lancei ontem na cidade de Arujá a minha campanha, começando essa jornada de 45 dias desafiadoras, mas como na minha vida sempre foi um desafio, eu sempre consegui, não vai ser diferente, eu vou estar lá. Gostaria muito que você me desse o voto de confiança e na urna apertasse lá o 55655. Facinho, 55655, para que você consiga prosperar na vida, para que você tenha sua própria renda, para que você consiga ter uma saúde digna, uma educação digna, de qualidade, transporte público de qualidade também, que as pessoas sofrem muito no trânsito, é terrível. Eu passei por isso em São Paulo. Às vezes, eu andava a pé em São Paulo, e aí era vantajoso porque eu economizava a passagem de ônibus. Eu andava a pé, porque eu fazia o cálculo, o ônibus vai demorar 15, 20 minutos para chegar, e mais 15, 20 minutos para chegar em minha casa. Um dia eu cronometrei no relógio 30 minutos andando. Pronto, vou fazer exercício, vou economizar a passagem e vou chegar mais cedo. Então valia mais a pena andar a pé. E é para isso que eu quero estar, realmente para ajudar a transformar vidas. Obrigada por essa oportunidade. Obrigado. Peço aqui o voto também de confiança de vocês. Certo. Saibam que está aqui uma pessoa que vai lutar muito pelo empreendedorismo, pela renda das pessoas, porque eu acredito muito no emprego e renda. O que move o nosso país, é o carro-chefe do nosso país. Obrigada. Obrigado. Vitor? Primeiro, agradecer. Foi encantador esse bate-papo. Tenho certeza que todos vocês também, em algum momento, se identificaram e se enxergaram nessa história linda que a candidata Cláudia nos trouxe. Lembre-se, a Rádio TV CDL São Paulo, ela está aberta a todos os candidatos. Se quiser vir aqui, bater um papo, mostrar o seu trabalho, mostrar a sua história de vida, nós estamos abertos. E para vocês que nos acompanham, que estão inscritos no canal e que assistem todos o CDL Cast, julguem, não só através do que dizem, mas da história de cada candidato. Eu acho que bate-papos como esses nos ajudam a enxergar melhor. O presidente falou que chegou a hora de a gente mudar, né, toda essa classe política que hoje nós temos.
Acho que o momento é esse. A própria candidata fala que nós temos uma ferramenta muito poderosa, que é o nosso voto. Então não adianta reclamar depois. Vamos usar esta ferramenta tão poderosa para escolher candidatos que tenham uma história, que tenham calos nas mãos, né? E agradeço a todos vocês. Para aqueles que não se inscreveram ainda e caíram de paraquedas aqui, assistam os 3 blocos desse programa, inscrevam-se, compartilhem se gostaram e deem o seu like. Muito obrigado e até o próximo programa.